Olá, queridos irmãos. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei quando vocês vão acessar essa aula, né? Tem gente que não pode acessar no momento ou vai acessar depois. Então, curta, dá um joinha aí, né? Para eu saber que vocês estão assistindo a aula, tá? Ok? O canal do YouTube é para isso, ok? Então, a aula de hoje é a aula número 5. Reunir informações da família. Para começar, eu tenho um vídeo que vai falar exatamente o que vocês precisam fazer como iniciantes na história da família. Bem-vindo a uma explicação incrivelmente simples de como começar a história da família. Parte 1. Descubra sua história. É claro que, antes de descobrir qualquer coisa, você deve conhecer a Graça. Acontece que você e ela têm muita coisa em comum. Vocês dois estão aqui e ambos são iniciantes na história da família. A boa notícia é que já fizeram a parte mais difícil, decidir fazer algo. Nós não sabemos o que inspirou esse desejo em você. A Graça, bem, ela conversou com a mãe dela. Foi então que aprendeu mais a respeito de onde veio. Foi também quando Graça foi apresentada a seu tataravô por meio de fotos e seu diário pessoal. Ler sobre os acontecimentos de sua vida e as provações que venceu não apenas a inspirou, mas a ajudou a conhecer melhor seu avô e sentir uma conexão com ele, algo que não podia colocar em palavras. Basta pensar sobre o que você pode descobrir. Passe tempo com seus pais ou avós ou com aquele parente menos conhecido. Não sabe o que dizer? Comece fazendo perguntas simples sobre a vida deles. O que você mais gostava de fazer quando era jovem? Ou qual é a sua lembrança mais feliz da vovó? Ou você pode até pedir para ver algumas fotos de seus antepassados. A Graça até conseguiu descobrir em qual cidade seu tataravô nasceu e quando. Em tudo que aprender, certifique-se de anotar alguns dos fatos-chave. Você pode acrescentar informações, juntamente com fotos, documentos e histórias, à árvore familiar, no site familysearch.org. Se não sabe o que é árvore familiar, não se preocupe. Você aprenderá mais a respeito disso no próximo vídeo. Resumindo, ao descobrir histórias de sua família, você descobrirá sua história e ficará mais animado para encontrar sua família do que jamais pensou que fosse possível. Nosso convite para você é que tire um tempo agora para descobrir sua história, conversar com seus familiares, reunir e carregar fotos e histórias no familysearch.org/photos. Então, você, assim como Graça, estará fazendo sua história da família. Um esforço da família. Como é um trabalho de reunir as informações da família, o esforço é da família, né? Envolver alguns membros da família. Por ser o trabalho do templo e da história da família feito para as famílias, ele é com frequência mais eficiente quando feito pelas famílias. As bênçãos do trabalho do templo e da história da família aumenta quando as famílias trabalham juntas para identificar seus antepassados. Se você não tiver membros da família imediata que possam ou queiram auxiliá-lo, pode descobrir outras pessoas, como amigos e outros familiares, que possam ajudá-lo. Os membros da família frequentemente têm informações para compartilhar. Então vamos começar a entrevistar o membro da família. No vídeo nós vemos, a Graça entrevistou sua mãe e conheceu muitas coisas. Nós podemos também conhecer várias coisas sobre nossos antepassados já falecidos. Uma entrevista pessoal pode ser a melhor maneira de obter informações de história da família com seus parentes. Realize a entrevista pessoalmente, se for possível. Se não puder fazer isso,
Entre em contato com seus parentes por telefone, carta ou e-mail. Eu fiz isso, irmão. Eu comecei assim. Eu fiz uma entrevista pessoal com meu pai e com outros membros da família. E anotei tudo no caderno. E aí depois eu fui alimentar a árvore lá no site do Family Search. E deu tudo certo, irmãos. Teve algumas ordenanças que já puderam ser realizadas depois. Mas para isso acontecer, essa entrevista, para que ela seja planejada, executada da melhor maneira possível, devemos nos preparar antes para essa entrevista. Faça preparativos com antecedência para entrevistar. Nada de última hora, ok? Então, vamos lá. O que precisamos fazer para realizar essa entrevista? Faça uma oração antes. Uma oração, ela ajuda muito. Vai buscar a sintonia com o Santo Espírito. Siga as orientações do Espírito Santo. Leve o caderno e caneta para anotações. Grave a entrevista, se possível. Use um gravador ou o próprio celular. Hoje a tecnologia ajuda bastante, né? Naquela época, eu não tinha celular, gravador também, imagina uma coisa. Então, eu usei realmente a caneta e o caderno. Expresse gratidão pelas informações recebidas. Agradeça as pessoas que você entrevistou. Se for um parente, né, que você não tenha muita intimidade, aí agradeça. Comunique a pessoa que você vai retornar outro dia para verificar se ela lembrou de mais informações. Às vezes a pessoa no mesmo dia não lembra, mas depois ela bota a mente para funcionar e ela lembra. Eu entrevistei meu pai umas 3, 4 vezes e aí consegui identificar que meu avô, ele era tabelião do cartório. E aí eu peguei o filme daquela região, daquela cidade, e quando eu abri o microfilme, que a página título de abertura tinha lá, tabelião do cartório de ofícios da cidade Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, Brasil. João Galberto de Farias, meu avô. Oh, maravilha, foi um sentimento bem interessante. E naquele filme do cartório eu consegui centenas de nomes. Foi maravilhoso a experiência. E depois que nós temos essas informações, né? Fizemos a entrevista, conseguimos várias informações, o que é que a gente vai fazer? Temos que usar essas informações. Após a entrevista, certifique de usar as informações que você reuniu para fazer 5 coisas, especialmente. A primeira, atualizar seus registros com as informações novas, né? Vamos alimentar, vai surgir, vamos preencher os espaços vazios. O que foi que aconteceu? Os parentes, né? As informações novas que eu adquiri. Depois, eu vou alimentar o site da igreja, o site do Family Search. É lá que nós devemos fazer. Lembra que eu já falei, toda a aula eu falo, temos que alimentar o site. É no site que nós vamos preparar o nome para poder fazer as ordenanças. Ver se as informações suficientes para realizar as ordenanças do templo. Nós vamos falar já sobre isso, tá? Daqui a pouco, sobre as informações suficientes para as ordenanças do templo. Caso seja selecionar as ordenanças do templo e depois imprimir os cartões para as ordenanças do templo. Então,
É lá no site do Family Search que nós vamos fazer essas 5 coisas. Atualizar os registros, né? Registrar essas informações, ver quem tem as informações suficientes para realizar as ordenanças, selecionar as ordenanças que nós queremos fazer, imprimir esses cartões e ir ao templo e fazer as ordenanças. Eu tenho mais um vídeo que ele fala sobre isso, tá? Vamos prestar bem atenção. Entre, irmão Martínez, como vai? Bem, e você? Vou muito bem. Muito obrigado por vir à nossa casa hoje. O prazer é meu. Deixe-me apresentar minha esposa. Oi. Como vai? Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Sente-se. Obrigado. Pode sentar-se. Irmão Martínez, minha esposa e eu estamos muito ansiosos para fazer as ordenanças do templo por nossos antepassados. Mas não sabemos bem quais informações precisamos encontrar. Bem, vou ajudá-los com isso. Obrigado. Irmão Martínez, essa é minha bisavó, Maria Garcia. Eu adoraria fazer as ordenanças do templo por ela, mas eu não sei como fazer. Veja só, ela é muito bonita. Obrigada. A primeira coisa que eu recomendaria a vocês seria entrar no site do Family Search. Isso permitirá que saibam se já foi feita alguma ordenança por ela. Assim, poderão evitar a repetição de ordenanças que já foram realizadas. Agora, se tiverem que fazer as ordenanças, consigam o máximo de informações sobre ela e as insiram no site do Family Search. O site indicará se possui informações suficientes para levar o nome para o templo. Se não tiver informações suficientes, poderão ver quais informações precisam conseguir. Muito bom. Parece bem fácil. Então, que informações precisamos conseguir para fazer as ordenanças do templo? Bem, há 3 tipos de informações que devem tentar encontrar. Primeiro, precisam encontrar o nome e o sexo do antepassado. Quanto mais completo for o nome, melhor. E se for mulher, tentem encontrar seu nome de solteira. Depois, tentem achar as datas e locais dos acontecimentos mais importantes da vida da pessoa, como a data e o local de nascimento, batismo, casamento ou falecimento. Isso também ajuda a localizar informações sobre outras pessoas relacionadas àquele antepassado. Por exemplo, se quiser fazer o trabalho por sua bisavó, seria bom encontrar o nome do marido, dos filhos e pais dela. O parentesco entre eles é especialmente importante ao se fazer as ordenanças de selamento. Mas por que precisamos ter esses 3 tipos de informações? Não basta informar apenas o nome da pessoa? Não, é importante que as sagradas ordenanças do templo sejam feitas pela pessoa certa. Vou lhe dar um exemplo. Você tem o nome de sua bisavó e o local onde ela nasceu? Sim, o nome dela era Maria Garcia e ela nasceu na Espanha. Bom, se você digitar Maria Garcia no site do Family Search, verá que esse nome é muito comum. Será difícil saber qual delas é a sua bisavó, pois há informações sobre centenas de mulheres com esse nome. Assim, existe o risco de que as ordenanças sejam realizadas pela pessoa errada. Mesmo assim, se você acrescentar a data de nascimento dela, o número de pessoas chamadas de Maria Garcia diminuirá muito, ficando apenas as mulheres que nasceram naquele ano. Se digitar o local de falecimento, o número diminuirá ainda mais, pois só algumas mulheres nasceram no mesmo ano e morreram no mesmo local. Quando digitar o nome do marido, o número de mulheres com esse nome diminuirá para apenas 1, pois há apenas uma mulher nascida em 1890 que morreu em Madrid e se casou com um homem chamado Tomás Goya. Assim, a combinação de diferentes informações é que ajuda a identificar uma pessoa específica. Ao inserir cada vez mais informações no site do Family Search,
será mais provável verificar se aquela é a pessoa certa para receber as ordenanças do templo. Muito bem. Ouvi dizer que devemos conseguir o máximo de informações sobre nossos antepassados dentro de limites razoáveis. O que isso significa? Bom, razoável significa que você não deve gastar muito dinheiro ou muito tempo para fazê-lo. Entendo. Irmão Martínez, deixe-me rever minhas anotações. Primeiro, escrevi que devo tentar encontrar o nome e o sexo de meus antepassados. Depois, a data e o local de eventos importantes na vida deles. E, finalmente, o nome dos parentes e o parentesco entre eles. E lembre-se de que quanto mais informações você colocar, maior é a chance de que as ordenanças sejam realizadas pela pessoa certa. Mas é necessário incluir todas essas informações? Bom, depende de quais dados outras pessoas tenham colocado no site do Family Search. Por exemplo, alguém pode já ter colocado o nome e o sexo de sua bisavó e o nome de um dos filhos dela. A única coisa que você precisaria, então, seria inserir a data ou o local de um dos eventos. De novo, é melhor primeiro incluir no site do Family Search as informações que você tem e depois ver se é preciso encontrar mais informações. Irmão Martínez, foi muito mais fácil do que pensávamos. Somos muito gratos por sua ajuda. Disponha. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por sua atenção. Então, irmãos, a história da família, ela não é difícil. Nós é que a complicamos. Vamos planejar direitinho como nós vamos fazer. Então, durante a semana, faça uma lista dos membros da família que possam ter informações sobre seus antepassados. Faz uma lista. Vamos orar sobre aquelas pessoas que podem ajudar e colaborar para a nossa história da família. Entre em contato com um ou mais deles durante a próxima semana e veja se eles têm informações que poderiam ser adicionadas aos seus registros. Depois, registre novas informações no site do Family Search. Ok, irmãos? Essa é a Igreja de Jesus Cristo. Temos uma missão, e é uma só. É de redimir os nossos mortos. Essa responsabilidade recai sobre nossos ombros. Não podemos fugir dela, porque vai ser cobrado um dia. Lembra que se nós negligenciarmos essa missão e partirmos dessa vida para outra sem realizar, a exaltação está comprometida. Doutrina e Convênios 128:15. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. Seu profeta é o presidente Russell Nelson. Eu sei dessas coisas. Sei que são verdadeiras. Elias veio para poder trazer as chaves de selamento das famílias. O Evangelho é compartilhado no outro lado do véu. Tem missionários que levam as boas novas àqueles que estão necessitados e que estão preparados para ouvi-lo. Cabe a nós fazer as ordenanças. Até a próxima.